Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje, terça-feira, vamos gravar aqui as minhas indicações de gabarito. Gosto de salientar que até o presente momento ainda não saiu, ainda não foi publicado o gabarito preliminar da prova da Advocacia Geral da União. Entretanto, diante dos pedidos e dos clamores aí que me foram encaminhados, resolvi gravar esse vídeo para rapidamente explicar e indicar aquilo que eu acho mais acertado, indicando como gabarito efetivamente adequado para as 6 questões, aliás, as 5 questões, 5 ou 6 questões de direito penal e processual penal. Maravilha? Tranquilo? Então vamos rapidamente fazer isso, até porque essa prova vai ser esquecida parcialmente por aqueles que não se foram tão bem, porque já no próximo domingo nós teremos outra prova, outra carreira da AGU, que cairá penal e processo penal, que é a prova da Procuradoria-Geral Federal. Maravilha? E aqueles que estão interessados, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso curso Reta Final, com 5 aulas de direito penal, 5 aulas de processo penal, uma aula de resolução de questão, material extra, tá bem bacana, num preço promocional ainda para você se preparar efetivamente para as provas da Procuradoria Federal e também da PFN, que ocorrerá dia 21 de maio desse ano, daqui a algumas semanas, beleza? E também vou deixar o link para o nosso aulão de véspera, que vai acontecer, na verdade, na próxima sexta-feira, para especificamente a prova da PGF. Vale salientar que se você se inscrever e matricular hoje no curso Reta Final, você ganha também essa reta final, aliás, essas revisões de véspera, tanto da PGF como da PFN. Sem mais delongas, vamos lá aí para o seu material. A prova que eu tenho aqui, ela já está garranchada, não é por mim, mas eu vou tentar aqui dar uma celeridade. Acompanha aí comigo, acho que está razoável, né? Deixa eu tentar ampliar aqui dentro das possibilidades. Então tá aí, a questão 81. Acerca da teoria geral do direito penal, assinale a opção correta. Então ele quer a correta. A pena em abstrato combinada a um delito pode ser definida em momento posterior ao seu cometimento. Claro que não, né, pessoal? A lex precisa ser estrita e tanto a previsão típica como o seu preceito secundário, a sua respectiva punição, precisa ser ante factum estabelecida. Maravilha? Essa aqui bem tranquila, essa questão. B de bola, a legitimidade do direito penal advém da reiteração de condutas perturbadoras da paz social. Exatamente, já temos aí a nossa correta. Por que isso? Porque é a reiteração de um comportamento que atinge, lato sensu, a paz social essa não como um bem jurídico, mas como um valor, efetivamente, é que faz com que, dentro da esfera do poder legislativo, se instaure um devido procedimento para fixar como típica uma determinada conduta. Mas vamos descartar as demais. C de casa, é possível utilizar o direito penal para prevenir condutas criminosas antes de qualquer exterioração de dolo do agente? Claro que não, a gente não tem de fato a possibilidade de responsabilidade penal do agente. A pena é a resposta a um fato e não contém julgamentos sobre a personalidade do autor, absolutamente equivocada, né? Se a gente for olhar uma pena privativa de liberdade, o seu sistema trifásico estabelecido lá no artigo 68 do Código Penal, a primeira fase, que é a de fixação da pena base, dentro dos limites do preceito secundário do tipo em questão, vai ser norteada a atividade judicante por 8 vetores. Entre esses vetores, todos estabelecidos expressamente no artigo 59 do Código Penal, está lá entre eles a personalidade. Maravilha? Tranquilo? Então, equivocado. E por fim, o direito penal deve ser usado como instrumento de proteção de qualquer bem jurídico, independentemente da intensidade da lesão a ele infligida. Claro que não, o direito penal ele é norteado, entre outros princípios, entre outros postulados, pela fragmentariedade e subsidiariedade. Nem tudo deve ser considerado um bem jurídico tutelado pelo direito penal, e ainda aqueles que são assim tutelados, nem toda lesão ou risco de lesão vão necessariamente exigir a resposta penal.
Essa resposta somente será devida quando os demais ramos do direito se revelarem insuficientes. É por isso que nós chamamos o direito penal de um direito de última ratio. Maravilha? Tranquilo? Resposta aí, essa B de bola, ao menos nessa prova que me foi encaminhada. Vamos lá, próxima questão, 82. Considere as situações hipotéticas apresentadas nos seguintes itens. Já avançando, são possíveis de responsabilização do agente por omissão imprópria. Então, ele quer aí, doutores e doutoras, o quê? A omissão imprópria. Rapidamente, a omissão própria é aquela situação em que há uma imposição de um dever de agir por parte do agente, e aí, havendo esse dever de agir, o simples fato de o agente incorrer naquela omissão já estará caracterizado e aperfeiçoado o delito, independentemente de qualquer produção do resultado. Ao passo que a omissão imprópria, não, ela exige, vai trazer um dever jurídico de agir, um dever legal de agir, mas que permitirá aí a omissão imprópria, a responsabilização do agente por um fato ocasionado, desde que, portanto, haja um resultado lesivo. Notadamente, a gente destaca aqui o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é aquelas situações em que o agente se põe diretamente por ele ou por uma outra situação legal ou jurídica, contratual, na condição de garante ou de garantidor. Vamos ver essas hipóteses aí e vamos analisar cada uma delas. A primeira, um motorista envolveu-se em um acidente de trânsito e saiu do local sem prestar socorro. Aqui a gente tem uma omissão própria e não imprópria. Então, como eu quero a imprópria, a gente não vai tratar aqui. Uma filha maior de idade e capaz deixou de cuidar da própria mãe gravemente enferma. Aqui a gente tem sim uma situação específica de omissão imprópria. 3. Um funcionário tomou conhecimento de um crime praticado em repartição onde não trabalha e deixou de comunicar tal fato à autoridade pública. Aqui, doutores e doutoras, a gente pode até incorrer numa contravenção, mas não se trata crime de omissão imprópria. E o quarto, o diretor de uma instituição financeira responsável pelo cumprimento dos deveres de comunicação estabelecidos na Lei de Lavagem de Capitais e com atribuição específica determinada pelo Estatuto de evitar prática delituosa, deixou de fazê-lo. Aí são aquelas situações manejadas na Lei de Lavagem de Capitais em 2012, que vai mostrar os gatekeepers, ou os vigias aí, ou os guardas de vigilância estabelecidos na lei. E estamos, portanto, dentro de um exemplo de omissão imprópria. Então, aí, indo para o seu gabarito, vamos ver, a gente viu que a 1 e a 3 não são omissão imprópria, são 2 e 3, ou 2 e 4, tem a B. B de bola, aí, a B de bola nessa minha prova é a justamente questão que a gente deveria responder. Vamos prosseguir aqui, deixa eu ver, vamos lá. 83 é a terceira questão, né? A respeito do crime de corrupção e as especificidades, assinale a opção correta. Pessoal, vale dizer que corrupção e peculato estão entre os crimes mais cobrados em prova de advocacia pública. Eu havia antecipado isso tanto no nossa reta final, que você ainda pode se matricular, como eu destaquei e disponibilizei esses materiais justamente para aqueles que se inscreveram na nossa revisão de véspera da prova de advogado da União. Se você quer participar da revisão de véspera da próxima sexta-feira da prova da Procuradoria Federal, já faz a sua inscrição. Você tem dois caminhos: ou se inscreve apenas na revisão de véspera, vai estar aí o link na descrição do vídeo, ou, aí é a minha maior sugestão, se inscreve no reta final, porque automaticamente você tem acesso às 11 aulas do curso Reta Final Criminal, bastante didáticas, o bônus, que aí vai ser pensado especialmente para a PFN, que é de crime contra a ordem tributária.
E, além disso, você tem acesso à prova, aliás, à revisão de véspera da Advocacia Geral da União, que eu gravei no sábado passado. A gente vai ter, e quem comprar hoje vai ter acesso à prova, ou à revisão de véspera de Procurador Federal, e também já está sem nenhum custo a revisão de véspera lá da PFN, beleza? Vai aí para a tela. A respeito da corrupção, eu quero a correta. A corrupção passiva é crime próprio, sim, porque o agente precisa ostentar características próprias, específicas, ou seja, seu sujeito passivo é funcionário público. Não, é o sujeito ativo, errada. Não é possível a propositura de acordo de não persecução penal, eu disse que ia cair, para os crimes de corrupção passiva. Não é possível? É sim possível. Afinal, a pena mínima é aqui de corrupção ativa e passiva de 2 anos, e lá no artigo 28A, inserido pela lei anticrime, se for até 4 anos, está de boa, beleza? Sujeito ativo do crime de corrupção ativa é funcionário público. Não, não necessariamente, né? A gente sabe que não é o crime próprio, ao contrário do crime de corrupção passiva. A Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, prevê sanções específicas aplicáveis às condutas relacionadas a crimes de corrupção perpetrados por pessoas jurídicas. A gente trata isso também no reta final. A única possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas, à luz do texto constitucional e também da legislação regulamentadora infraconstitucional, na situação dos crimes ambientais, à luz do que diz a lei, aliás, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, e também, doutores e doutoras, o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Maravilha? Tranquilo? Avança aí, já que a A, B, C, D não são as corretas, com certeza vai ser a E. Vamos lá ver. Em casos específicos, a ocorrência de bilateralidade pode ser necessária para a configuração dos crimes de corrupção passiva e ativa. Correto, não é imprescindível, mas em casos específicos haverá sim essa ocorrência necessária de bilateralidade. Show de bola? Tranquilo, resposta vai ser a E aí. Aguardemos o gabarito oficial. Enquanto isso, vamos avançar. Vamos avançar aqui. Determinado servidor público responsável pela gestão de pagamentos de benefícios aos cidadãos foi processado pelo crime de peculato. Eu disse, em corrupção e peculato, acertei na mosca. E a gente já vai antecipar aqui que vai cair na sua prova estelionato contra a Previdência do próximo domingo e também descaminho. Descaminho não caiu nessa. Descaminho e contrabando ou caem no próximo domingo ou caem na PFN. Agora, como é que eu posso dizer? Oh, meu Deus. Estelionato contra a Previdência e também o crime do 337, sonegação de contribuição previdenciária, pode anotar aí para a prova de domingo e eu vou tratar desses temas na nossa revisão. Vai aí para a tela. Com relação à situação hipotética, assinale a correta. Vamos lá ver qual é a correta. Em caso de condenação do agente, o juízo criminal poderá decretar a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do réu e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Essa foi uma questão, na minha ótica, relativamente difícil, mas letra de lei. É uma novidade de extrema, duvidosíssima constitucionalidade. Eu sou um dos grandes críticos dessa redação tenebrosa, mas o fato é que ele goza de presunção de constitucionalidade. Trata-se aqui do novel instituto do chamado confisco alargado, idealizado e expressado no artigo 91A, com redação dada pela Lei 13.964 de 2019, a famigerada Lei Anticrime, ou pacote anticrime. Então já está aí, a gente quer a correta, né? Queria a correta, então é essa aí. Vamos ver as demais. P de bola, se o agente for condenado pelo crime de peculato que lhe foi imputado, será vedada a possibilidade de oferecer-lhe colaboração premiada para revelar possível esquema criminoso. Errado, né? Não tem essa vedação alguma, de forma alguma, para colaboração premiada. Se houver veículos e embarcações entre os bens sujeitos à medida cautelar patrimonial, não será possível o juiz determine a alienação desses bens antes do trânsito em julgado. Errado, a gente tem na lei de lavagem de capitais, na lei
de drogas e agora também no próprio Código de Processo Penal, exatamente o instituto da possibilidade de alienação antecipada, exatamente quando o custo da manutenção dos bens constritos for exacerbada, for muito significativa, ou eles estiverem perdendo substancialmente o seu respectivo valor. Aí é possível a chamada alienação antecipada, independentemente de trânsito em julgado. Errado, né? Então vamos lá, de dado agora, né? Não poderá ser decretada prisão preventiva do agente devido à ausência de violência ou grave ameaça, não faz o menor sentido, e não será possível o compartilhamento de provas entre a ação penal e a de improbidade, ainda que essas provas sejam resultantes de intervenções em direitos fundamentais das vítimas. É claro que pode, aliás, tem súmula recente, relativamente recente do STJ, ratificando a orientação consolidada da possibilidade dessas provas emprestadas. Maravilha? Tranquilo. A única propriamente de processo penal que apareceu na prova, eu achei muito estranho, mas foi a próxima, sobre audiência de custódia, mais uma vez, letra de lei, tá? Artigo 310, queria falar sobre quanto tempo a audiência de custódia pode ser realizada. Quando a gente vai falar sobre audiência de custódia, embrionariamente, a gente precisa fazer menção ao Pacto de São José da Costa Rica e também ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que afirmam que a audiência de custódia precisa ser feita sem demora. Num levantamento que eu fiz da legislação, notadamente da Sul-América e alguns países da América do Norte, a gente verificou que esse prazo sem demora é muito variado. Temos alguns países que falam em 24 horas, 48 horas, 72 horas e até 5 dias. E aqui no Brasil nós não tínhamos, olha o passado, regulamentação. Na medida cautelar da DPF 347, aquela em que o Supremo reconheceu, doutores e doutoras, o sistema penitenciário em estado de coisas inconstitucional, determinou-se que essas audiências de custódia precisam ser realizadas em 24 horas. Este foi o prazo também externalizado pela Resolução 213 de 2015, lá do Conselho Nacional de Justiça, e ao fim e ao cabo foi estabelecido esse prazo pela lei anticrime, a lei 13.964, lá no artigo 310. Então nós temos aí 24 horas a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante. Há alguma polêmica aqui, só para destacar, alguns dizendo que poderia ser 48 horas. Afinal, o delegado ele tem 24 horas para lavrar o auto de prisão em flagrante e 24 horas para comunicar o juiz. Então aí a gente teria a somatória de 48 horas. Eu até entendo que na prática é assim mais ou menos que funciona, mas me parece que o seu examinador aqui ele não queria descortinar essa prática, mas sim efetivamente analisar justamente o que? Analisar justamente a literalidade dessa lei do artigo 310. Aguardemos aí, mas o meu gabarito seria a letra C, 24 horas após a prisão em flagrante. E falar nisso, acabei pouco antes de gravar o vídeo de receber uma ligação do plantão lá da Justiça Federal, que eu fui intimado, né, para uma audiência de custódia amanhã. Postos do ofício, vamos embora, que é isso que a gente tem para hoje. Aí a gente ainda tem mais duas, né? Só para correr, porque para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá para 86. Essa aqui eu já havia, aliás, essa é a última, na verdade. São 5 questões. Essa aqui, doutores e doutoras, eu postei até no meu Instagram. Se você não segue, pode colocar. Essa aqui eu dei. E tem um vídeo lá para mostrar na revisão de véspera. Foi no sábado, essa prova foi no domingo. E eu disse, isso vai cair amanhã. Da mesma forma como eu estou dizendo que vai cair descaminho, vai cair súmula vinculante 24 na prova de direito da prova da PFN, e eu vou trazer algumas novidades quentes na nossa revisão de véspera da Procuradoria Federal e de PFN. Eu disse sobre o crime do artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga à de escravo. O que é que essa questão disse? Acerca do trabalho em condições análogas à de escravo, julguem os itens a seguir, considerando o entendimento do Supremo.
O trabalho em condições análogas às de escravo pode ser configurado pela submissão do trabalhador à jornada exaustiva e condições degradantes do trabalho. Corretíssimo. 2. É necessária a restrição da liberdade de ir e vir do trabalhador. Eu disse isso, tá lá no vídeo, quem quiser conferir é só ir lá no @prof. Pedro Coelho DPU, o link também vai estar na descrição. Eu disse, olha, não é necessária a restrição da liberdade de ir e vir, é possível consumar esse delito com base em outros tipos de restrições. Me lembro que expressamente mencionei o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 149. E o item 3, na configuração do trabalho em condições análogas às de escravo, o cerceamento de liberdade pode decorrer de constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. A gente deu em aula, sim. Então, corretos estão o item 1 e 3. A opção correta, cadê? Não é a A, não é a B, não é a C, é a D de dado. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Maravilha, tranquilo. Então esse é o meu gabarito. Vamos aguardar para ver se a banca divulga alguma coisa diferente disso. Se assim o for, muito provavelmente caberá recurso e eu construirei o recurso disponibilizando aqui nas minhas redes sociais, beleza? Ratifico o convite, fica aí a ideia de você se matricular ainda hoje no Reta Final, terá acesso à aula gravada de revisão de véspera da Advogado da União e o acompanhamento ao vivo também da revisão de véspera da PGF, agora sexta-feira, e também a revisão de véspera da PFN, além das aulas já disponibilizadas. Se você só quiser fazer a revisão de véspera da PGF, também está aí a possibilidade de matrícula e inscrição isolada, beleza? Tranquilo? Um beijo no coração. Ah, não esquece, deixa o joinha, dá um feedback, diz se gostou dos comentários, se gostou, tem gostado das aulas, isso é muito importante e divulga o canal aqui também para os seus amiguinhos e amiguinhas. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!